Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar, de acordo com a Palavra de Deus, sobre o milagre de Jesus na cura de um homem cego de nascença. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de João, capítulo 9, os versículos de 1 a 12, que vem nos dizer o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Mas ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém? Jesus cura um cego de nascença. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, no capítulo 9 de João, encontramos a narrativa da cura do cego de nascença. Nesta narrativa, Jesus cospe na terra, faz lama com saliva, unta com esta lama os olhos do cego e manda-o lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Daí ele vai lavar-se e volta de lá curado. Irmãos, entendemos aqui que este cego de nascença representa toda a humanidade, visto que, em certo sentido, todos nós somos cegos e vivemos em trevas, enquanto não aceitamos aquele que é luz, ou seja, enquanto não aceitamos Jesus. E esta cegueira, meus irmãos, é a que nos impede de ver a verdade, que nos torna livres. Ora, meus irmãos, somos cegos quando nos fechamos em nossa mentalidade, em nossos critérios, ideologias, etc. e etc. No entanto, como ocorreu este milagre? Em primeiro lugar, vejamos a condição do homem. Irmãos, o versículo 1 vem nos dizer o seguinte: E passando Jesus,
viu um homem cego de nascença. Então, aqui está a condição do homem. Olha, meus irmãos, a cegueira tornava esse homem um inválido ou um mendigo. Os discípulos atribuíam este mal a um pecado dele ou de seus pais. Os rabinos naquele tempo acreditavam que uma criança pecava desde o ventre, comparando a situação de Esaú e Jacó lutando dentro do ventre de sua mãe. Gênesis, capítulo 25, versículos 22 e 23, dizem assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que estou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Em segundo lugar, a humilhação do homem. Irmãos, Jesus sempre fazia algo diferente quando curava alguém. Em certa ocasião, ele usou saliva. Em Marcos, capítulo 8, versículo 23, diz assim: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E Marcos, capítulo 7, versículo 33, vem nos dizer assim: Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Olha, meus irmãos, o cego preferia ser ungido com azeite do que passar por qualquer outro processo. Todavia, as maneiras do Senhor Jesus são estranhas, mas efetivas. Em terceiro lugar, a prova do homem. O versículo 7 vem nos dizer o seguinte: E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou enxergando. Aqui nós vimos, meus irmãos, que o cego precisava exercitar a sua fé e a obediência. Poderia alguém lhe trazer água ou ir à fonte mais próxima, mas ele tinha que passar pela prova da fé e obediência, pois a sua bênção só poderia ser concretizada quando ele fosse ao tanque de Siloé. Em quarto lugar, a obediência do homem. Então, o homem foi a Siloé e se lavou. Cristo o mandou e ele foi. Irmãos, o mesmo aconteceu com Naamã. Ele foi curado quando obedeceu à ordem do profeta. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14, vem nos dizer assim: Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, entendemos aqui
que a bênção de Deus vem por meio da obediência. Portanto, precisamos ser obedientes ao Senhor, meus irmãos. Precisamos ser obedientes. Em quinto lugar, a confissão do homem. O versículo 9 vem nos dizer o seguinte: uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Mas ele dizia assim, sou eu. Irmãos, este versículo pode ser interpretado como um ensinamento sobre a importância de permanecer fiel ao que sabemos sobre Jesus Cristo, mesmo quando enfrentamos oposição, para que o nosso testemunho dele seja fortalecido. O versículo 11 diz assim: ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e agora estou enxergando. Irmãos, o texto nos faz entender que aquele homem parece ter ouvido pouco sobre a fama de Jesus. No entanto, ele conta detalhadamente, em ordem, tudo o que lhe aconteceu. O versículo 25 vem nos dizer assim, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Irmãos, meus amigos, aqui nós vimos que esse versículo específico fala sobre o homem cego que foi curado por Jesus e testemunhou sobre a sua cura, afirmando que antes era cego, mas agora podia ver. Outra coisa, o versículo em questão é a resposta do homem aos fariseus, que questionavam como ele havia sido curado. E ele afirma que antes era cego, mas agora podia ver. Já o versículo 30 nos diz assim, o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Irmãos, vimos neste versículo que o homem continuou testemunhando e respondendo aos fariseus, dizendo assim, isso é realmente maravilhoso. É possível que pessoas como vocês, cuja tarefa é distinguir o bem do mal, e que pretendam conhecer o verdadeiro e o falso profeta, não possam decidir em um caso tão claro. O homem não abriu meus olhos? Não é o milagre conhecido por toda a cidade, e alguém poderia fazê-lo se não fosse dotado do poder de Deus? Em sexto lugar, a salvação do homem. Em João capítulo 9, versículo 35 a 38, vem nos dizer assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou.
Olha, meus irmãos, meus amigos, por causa do seu testemunho, aquele homem foi expulso da sinagoga, mas Jesus foi ao seu encontro, pois ele tinha sido curado da vista, ou seja, a parte física daquele homem tinha sido restaurada, mas lhe faltava a salvação, ou seja, a cura da alma. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, através deste milagre, o homem aceitou a Cristo como Salvador e o adorou. Assim, meus irmãos, meus amigos, esta mensagem vem nos ensinar que quando alguém recebe favores de Deus, termina oferecendo-lhe a sua gratidão, ou seja, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. E foi assim que aquele homem, que antes era cego e agora está enxergando, agradeceu ao Senhor. Amém? E que Deus assim nos abençoe.